Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo do nosso canal, da série de vídeos que a gente está fazendo para a Polícia Civil do Estado de São Paulo e o tema de Direito Constitucional. Hoje a gente vai falar sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Como é um artigo muito extenso, a gente vai dividir em alguns vídeos. Então, esse vídeo é a parte 1 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, bora lá para o conteúdo. O artigo 5º, ele está disposto na Constituição Federal dentro do título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Por que eu estou lendo o título com vocês? Porque é importante a gente diferenciar o que é direito e o que é garantia. Pode ser que cobre na prova. Então, direito é um dispositivo, né? Para você associar lá direito com D, dispositivo com D. É um dispositivo que está constante na Constituição. É uma prerrogativa, é um bem juridicamente tutelado, né? É um bem que a própria jurisdição, que a própria norma resguarda, ok? E a garantia é um meio que eu tenho, é um instrumento que eu tenho para assegurar aquele direito. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Eu tenho, por exemplo, o direito à locomoção, a liberdade de locomoção, né? E aí, se de alguma forma ilegal, arbitrária, esse direito de locomoção ele for restringido, eu posso usar um instrumento que chama habeas corpus, que é a forma de eu garantir a minha liberdade de locomoção, ok? Então, a gente vai falar então sobre o artigo 5º, que ele está disposto dentro dos direitos e garantias fundamentais e ainda dentro do capítulo dos direitos e deveres individuais e direitos e deveres coletivos, ok? Então vamos lá para a literalidade da norma. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês perceberem que aqui no caput do artigo 5º, que é o cabeçalho do artigo 5º, né? Ele já traz alguns direitos que são resguardados, que são o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Pode ser que, às vezes, em alguma prova, eles vão cobrar de vocês, assim, no caput do artigo 5º já estão descritos alguns direitos, sendo eles direito à vida, à liberdade, à igualdade, para vocês selecionarem lá qual a opção correta, ok? Então, para a gente gravar quais são esses direitos que estão no caput do artigo 5º, a gente vai lembrar que a LIS é VIP, tá? É um mnemônicozinho para ajudar vocês a gravarem os direitos já constantes no caput do artigo 5º. Então, LIS é VIP. LI de liberdade, S de segurança, o VIP lá, o V de vida, I de igualdade e o P de propriedade, tá? Então, aqui no caput do artigo 5º eu já tenho liberdade, segurança, vida, igualdade e propriedade. Vou chamar a atenção de vocês novamente para o caput do artigo 5º, para a primeira partezinha ali que fala assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, todos os indivíduos, independente de cor, independente de sexo, de opção religiosa, independente de qualquer motivo, sem distinção de qualquer natureza, eles devem ser tratados perante a lei de forma igual. Isso aí a gente chama de igualdade formal, que é a igualdade de todos perante a lei. Além da igualdade formal, a Constituição traz também um outro tipo de igualdade, que é a igualdade material. O que é igualdade material? É quando eu tenho dois polos que eles são diferentes. Um é mais poderoso que o outro. Por exemplo, numa relação jurídica, às vezes eu tenho uma demanda contra o Estado. E aí, nessa relação jurídica, eu vou ter Estado e vou ter particular, indivíduo, né? Obviamente que o Estado ele é mais forte, porque ele tem mais recurso, porque ele já vai ter mão de obra especializada, ele já vai ter, ele tem mais poder. Então, o que aconteceu? A própria Constituição e as demais normas infraconstitucionais, eles já preveram uma forma de igualar esses indivíduos, de chegar a esse indivíduo mais fraco até o patamar desse nível, desse indivíduo aqui mais poderoso.
E como que isso ocorre? A própria lei, ela já estabelece algumas diferenças de tratamento, tá? E aí, ele diferencia o tratamento de forma que esse indivíduo aqui, ó, vai chegar ao patamar desse aqui. A gente pode ver isso, por exemplo, já no inciso 1. Fala assim, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. E a própria Constituição, ela já estabelece algumas diferenças entre homens e mulheres. Por exemplo, licença maternidade e licença paternidade, né? Porque a licença paternidade ela é menor do que a licença maternidade, justamente porque a mulher ela necessita de um tempo maior, que é o período de amamentação da criança. Né? E tem também, por exemplo, o serviço militar obrigatório, que é obrigatório só para os homens, né? Para a mulher, o alistamento não é obrigatório. Então, a própria Constituição, ela já estabelece, né, essas diferenças para poder igualar, para tratar de forma isonômica todos os indivíduos. Então, para vocês terem uma ideia da importância da igualdade, ela está descrita ali nesse pedacinho, todos são iguais perante a lei. E depois, no próprio caput, ele fala lá, né, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à igualdade. Ele traz de novo a igualdade, e de novo no inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E vocês vão ver mais para frente que alguns incisos eles tratam, né, dessa diferenciação de tratamento que a própria lei impõe para que haja uma igualdade material entre os indivíduos, ok? E aí a gente passa então, aliás, vamos voltar aqui no caput, que fala assim, ó, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ali, quando fala que aos estrangeiros residentes no país, a gente vai entender também que são os estrangeiros que estiverem no nosso país. Eles também estão resguardados pela Constituição. Não só os que moram aqui, mas os que estão de passagem, ok? E aí a gente vai para o inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui, gente, no inciso 2, a gente tem o princípio da legalidade. Né? Ninguém precisa fazer nada se a lei não está determinando que precisa, ou se a lei, ou o indivíduo pode praticar aquele ato, se a lei não proíbe. E aí a gente tem dois tipos de legalidade. A gente vai ter a diferenciação para a administração e a diferenciação para o particular. Como que isso funciona? Para o particular, é permitido fazer tudo que a lei não proíbe. Então, se ele quer agir de determinado modo e a lei não fala nada, ela se omite e não proíbe, ele pode fazer. A administração pública, não. A administração pública, ela tem que agir de acordo com a autorização legal. Então, se lá na lei não está falando nada, a lei está sendo omissa, a administração pública, em tese, não executa daquela forma. Ela só executa o que a lei autoriza, o que está escrito na lei que é possível fazer, ok? E aí vamos para o inciso 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Gente, isso aqui é literal, tá? Não necessita de maior interpretação, não. É que a Constituição, ela, como direito fundamental, né, ela fala para assegurar a dignidade da pessoa, ela fala que ninguém pode ser submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante. É bem literal mesmo. E aí a gente passa para o artigo 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Gente, aqui eu quero fazer um adendo para todos os direitos fundamentais, tá? Nenhum direito fundamental, ele é absoluto. Todo direito, ele pode ser relativizado, depende da situação, ok? Então aqui tá falando, ó, é livre a manifestação do pensamento, eu posso manifestar o meu pensamento, posso ir numa rede de televisão, posso falar o que eu penso, o que eu acho sobre, por exemplo, a situação política, ou, por exemplo, sobre determinada religião, ou sobre uma manifestação filosófica, mas eu não posso fazer isso de forma anônima. Igual eu te falei, nenhum direito, ele é absoluto. Tá? Tudo pode ser relativizado, depende da situação, ok? Então, gente, quando eu falo que é livre a manifestação do pensamento, alguns doutrinadores vão entender que esse dispositivo, junto com alguns outros dispositivos da Constituição, eles formam uma cláusula geral, que a gente chama de liberdade de expressão.
tá? E aí, dentro da liberdade de expressão, vão estar englobados algumas liberdades, como é a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de demonstração artística, a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, a liberdade de escolher um culto religioso, tá? Então, dentro dessa cláusula geral, estão expressas diversas liberdades que vão estar dispostos dentro da Constituição, tá? E aí, o inciso 5, ele está falando o seguinte, ó, que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, por exemplo, se eu vou lá na rádio e falo mal, por exemplo, do prefeito, o prefeito ele tem direito de ir na rádio e dar uma resposta sobre aquele comunicado, aquela comunicação que eu fiz. E se isso causou algum dano, ele pode exigir uma indenização, ok? Vamos então para o próximo, o inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Aqui eu quero explicar uma coisa. O Brasil, ele é um estado laico que não tem uma religião oficial. Então, a República Federativa do Brasil não tem religião oficial, ok? Mas, na Constituição, está assegurado a liberdade que você tem de escolher uma crença religiosa, qualquer crença religiosa. Além de escolher, você pode trocar de crença religiosa e também, quando eu falo ali que é liberdade de crença, eu estou falando que a pessoa não precisa se associar a nenhuma crença religiosa, ela não precisa aderir a nenhuma crença religiosa, ok? Aí o inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, nos hospitais particulares e públicos é assegurada assistência religiosa e também nas prisões militares e civis também é assegurada essa assistência religiosa, tá? Caso a pessoa queira, não é obrigatório, ok, gente? Porque o Brasil é um estado laico, beleza? Então, o inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo e as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então vamos destrinchar esse inciso aqui, que ele é maiorzinho, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então, por exemplo, a minha religião não permite, por exemplo, que eu me aliste ao exército. Então, eles vão definir para mim uma prestação alternativa. E aí eu tenho que cumprir essa prestação alternativa em vez do alistamento obrigatório. Entenderam? Então, a regra é que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica, mas se eu invocar essa religião para me eximir de cumprir uma obrigação legal, ou eu recusar a cumprir a prestação alternativa, esse direito vai sim ser privado, tá ok? E eu espero que vocês tenham compreendido. E aí vamos para o próximo, o 9, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Aí essa liberdade aqui de expressão de atividade intelectual, artística, de comunicação, ela vai estar dentro daquela cláusula geral que a gente chama de liberdade de expressão, tá? E ali, ó, quando eu falo de censura, a censura é uma restrição, né? Eu verificar ali se aquela informação pode ser divulgada e restringir, né? Aquilo ali por causa de algum motivo filosófico, artístico, político, tá? Então, no Brasil, a censura, ela é vedada, ela é proibida, tá? E aí o inciso 10, ela fala assim, ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Eu exerço a minha liberdade de comunicação e eu violo, por exemplo, a intimidade, a vida privada de alguém, esse alguém, ele pode pedir,
né, o direito, pode pedir a indenização, né, que é o ressarcimento, que é, vamos dizer assim, uma compensação pelo dano que ela sofreu, ok? Então, eu posso me expressar, eu sou livre para me expressar, mas eu não posso ferir a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E se isso acontecer, se eu ferir esses direitos, a pessoa, ela tem a possibilidade de me acionar e pedir que aquele dano que ela sofreu seja compensado. E aí a gente encerra a literalidade, né, do artigo 5º de hoje. A gente não vai ler mais nenhum inciso, mas a gente vai resolver uma questão para vocês conseguirem entender como que isso é cobrado na prova. Tá? Então a gente tem uma prova aqui de 2014 de oficial administrativo da Polícia Civil de São Paulo. E fala o seguinte, ó, no que se refere à liberdade religiosa, é correto, então eu estou procurando a alternativa correta, afirmar que a Constituição Federal não estabelece qualquer regra sobre essa matéria. Então, a Constituição Federal, ela não estabelece nenhuma regra sobre a liberdade religiosa. A gente acabou de ver que não, que ela estabelece, sim, regra sobre a liberdade religiosa, ok? E tá falando aqui que ainda permite total e restrita liberdade de religião. E eu falei para vocês que nenhum direito, ele é absoluto. Todo direito pode ser relativizado, se prejudicar outros direitos, se prejudicar a coletividade, tá? Vai depender da situação. B. Estabelece a proteção a todas as religiões de forma irrestrita. Impede que o Estado exerça qualquer tipo de fiscalização sobre os locais de culto. Não, isso não é verdade. Porque, por exemplo, determinada religião, determinada crença acredita que o sacrifício humano deve ser feito para, sei lá, para qualquer motivo. Então eles fazem, né? Eles cultuam o sacrifício humano. E isso não é permitido no nosso ordenamento jurídico, isso seria assassinato. Então o Estado pode sim intervir nesse tipo de religião, né? Nesse tipo de seita, ok? Então tem sim uma fiscalização do Estado. C. Protege e assegura toda e qualquer manifestação religiosa, tá certo, né? Protege e assegura toda e qualquer manifestação religiosa, ok? Desde que não seja contra as normas, contra o ordenamento jurídico. Sendo a religião católica apostólica romana considerada a religião oficial do Estado brasileiro. Eu disse para vocês que o Estado brasileiro é um Estado laico ou um Estado não confessional, né? Então ele não tem uma religião oficial do Estado, da República Federativa do Brasil. Então essa alternativa está errada. Alternativa D. Assegura o livre exercício dos cultos e garante, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Esse aí, gente, tá a literalidade da lei. Eu vou voltar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então tá igualzinho, tá vendo? É a literalidade da lei. A alternativa correta, então, é a alternativa D, ok? E a gente vai ler lá o E. Assegura a proteção às manifestações religiosas, devendo o Estado fomentar as religiões e subsidiar os templos e locais de culto. Não, o Estado, ele não banca ninguém. Você é livre para escolher a sua religião, mas o Estado, ele não vai subsidiar os templos e os locais de culto, ok? Então, gente, é isso. Estamos encerrada a nossa primeira aula, né, do artigo 5º da Constituição Federal. Com Deus.